Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Dicasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer os melhores palpites e análises para este domingão, beleza? Se inscreve no canal e deixa seu like aí para fortalecer o canal do Dicasbet, beleza, rapaziada? Trouxe alguns jogos aqui na lista e vou comentar cada um de vocês para vocês tomarem a melhor decisão nesses jogos aqui. São Paulo e Palmeiras é um clássico paulista, jogo duro, né? Sempre duro, São Paulo e Palmeiras, mas a fase de São Paulo é péssima, né? A equipe vem de 4 jogos seguidos perdendo e o Palmeiras aí das últimas 10 só perdeu apenas uma. Então acredito que Palmeiras no empate, o Palmeiras no empate anula seja a melhor opção para esse confronto, porque clássico, apesar de uma equipe ser melhor do que a outra, né? A gente sabe que clássico às vezes o nível ali se equivale pela raça e tudo mais, né? Bastante faltas e tudo mais. Então eu prefiro me proteger com o empate aqui. Fora o empate, se for montar uma dupla, ou fora o empate anula se quiser pegar uma odd um pouco maior, beleza? Ao vivo, se o Palmeiras estiver muito superior, aí sim dá pra buscar uma vitória do Palmeiras. Mas antes do jogo, eu prefiro aí diminuir um pouco o risco desse clássico. Bahia e Flamengo, né? Aqui é um confronto que eu gosto da vitória seca do Flamengo. O Bahia aí que tem 13 desfalques, 5 por cartão e outros aí por questão de contusão, né? E vários jogadores desses são titulares, né? Inclusive a linha de zaga toda do Bahia aí está machucada. Lateral direito, o colombiano lá não vai jogar, Arias. Tem David Duarte, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Canu, tudo machucado. Luciano Juba não joga também, saiu machucado. E além disso, suspenso também por cartão, né? E tem outros jogadores aí de meio de campo, de ataque. O Bahia aí vem bem desfalcado para esse jogo, né? O Flamengo também tem alguns desfalques, mas pouquíssimos desfalques, né? Alexandro e Léo Pereira que não vai jogar, mas tem Danilo, tem Ayrton Lucas que pode estar voltando para esse jogo aí. O Flamengo tem peça à vontade para tá repondo. E outro fator importante aqui é o seguinte: o Flamengo ganhou os últimos 12 jogos contra o Bahia, né, seguidos. E o Bahia é o seguinte, tem o seu treinador Rogério Ceni. O Rogério Ceni contra o Flamengo não tem um retrospecto muito bom, né? São 14 jogos mais ou menos, são 13, 14 jogos de Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador, 100% de derrota aí. Então, pegando todos os fatores, a necessidade de vitória do Flamengo é altíssima, porque o Flamengo, próxima rodada, enfrenta o Botafogo e depois enfrenta o Palmeiras. Então, são dois jogos duros aí, né? Então o Flamengo tem que garantir essa vitória contra o Bahia para tirar a pressão nas próximas rodadas. Então acredito que a vitória seca do Flamengo aí tem muito valor para essa rodada. Vasco da Gama e Vitória, né? Aqui eu dificilmente o Vasco da Gama perde esse jogo. Acredito que se o Vitória conseguir um bom resultado, no máximo um empate, né? Só se for uma zebra, porque o Vitória no campeonato está desempenhando um péssimo papel, tanto que está na zona de rebaixamento, né? Só que a equipe do Vasco é o seguinte, né? O time do Vasco, nos últimos 10 jogos, sofreu gol em 9, né? E o Vasco sofre muito gol também no primeiro tempo, né, rapaziada? Nesses últimos 10 jogos, o Vasco sofreu pelo menos um gol logo no primeiro tempo do jogo. Então, acredito que o mais de um gol e meio também é uma boa opção. O Vitória, nos últimos 10 jogos, o mais de um gol e meio bateu em 80% e o Vasco bateu em 90%, né? Nos últimos 10 jogos do Vasco, 70% bateu o ambas marcam, né, rapaziada? O Vasco aí, aqui no Brasileirão, aqui no Dicasbet, você pode analisar aqui, ó. O Vasco vem de 19 jogos no Campeonato Brasileiro batendo acima de 1,5 gols, né? Então o Vasco aí é uma ótima equipe para buscar esse mercado aí na grande maioria dos jogos. O mais de um gol e meio chega forte para esse jogo também, né? Agora aqui vamos pular para o Campeonato Espanhol, né? Sevilha e Barcelona. Acredito que o Barcelona vence esse jogo aqui. Botei aqui fora empate anula para bilhete e tal. Mas ao vivo tentar buscar uma vitória do Barcelona tem muito valor, né? O Barcelona tem desfalques aí como Rafinha e Lamine Yamal. Por isso que as odds do Barcelona deu uma saltada aí, né? Por causa desses dois desfalques. Mas o Sevilha aí praticamente é um filho do Barcelona, né, rapaziada? O Barcelona aí venceu grande parte desses últimos 10 confrontos contra o Sevilha, né? E de La Liga também o Barcelona vence quase sempre, né, rapaziada? Se a gente pegar os últimos 25 jogos do Barcelona de La Liga, ganhou 22. E os últimos 7 jogos contra o Sevilha também em todas as competições, né? Acredito que, apesar dos desfalques, o Barcelona pode ganhar essa partida, mas acredito que também o mercado de ambas marcam ocorra nesse jogo, né? Que o Sevilha jogando dentro de casa aí é uma equipe que marca gol também com frequência, né? E o Barcelona é aquilo, né? O Barcelona joga pra cima, faz jogo de muitos gols. E acredito que esse jogo aí seja mais uma característica predominante do Barcelona, né? O negócio do Barcelona é o seguinte, que ele marca uma média de gol alta. É o melhor ataque de La Liga, por isso que ele ganha a maioria dos jogos. Mas ele também sofre seu gol com frequência, né? Tanto que os últimos 4 jogos do Barcelona fora de casa bateu o ambas marcas. E o Sevilha marcou gol em 90% dos últimos 10 jogos em casa. Porém, sofreu gol aí em 7 e dos últimos 4 jogos o Sevilha sofreu 2 ou mais gols jogando dentro de casa. Então acredito que o Barcelona possa ter um placar de 2-1, 3-1 nessa pegada, né? Ganhando com ambas marcas, né? Celta de Vigo e Atlético de Madrid. Aqui temos também outra freguesia aqui. O Celta de Vigo aí
perdeu os últimos 5 jogos dentro de casa contra o Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid, nos últimos 2 jogos, marcou aí 10 gols, né? Goleou na Liga dos Campeões e deu de 5 no Real Madrid, né? Então, a fase do Atlético de Madrid é boa, né? De um modo geral aí, recente, né? O Atlético de Madrid é uma equipe que vence pouco fora de casa, ultimamente. Os últimos 4 jogos fora de casa não venceu de ninguém. Porém, vai pegar uma equipe que ele tá se dando bem a longo prazo, né? E se a gente pegar o momento do Atlético de Madrid, é muito bom para você betar a favor dele. Aqui, vitória seca do Atlético de Madrid ao vivo. Se estiver perdendo ou estiver empatando aqui, a gente vê que o Atlético de Madrid tá muito melhor. Se o Atlético de Madrid sair atrás do placar, fica ligado no dupla chance. Beleza? Algo nesse sentido aí. Que tem muito valor nesse jogo, né? Newcastle e Nottingham Forest, né? O Newcastle é uma equipe que, não dá pra confiar muito no resultado no mercado de resultado, né? Acredito que é favorito sim, porque o Nottingham Forest fora de casa, das últimas 10 só ganhou uma partida fora de casa. Sofreu gol nos últimos 6 jogos fora de casa. E o Newcastle deu uma pequena melhora aí, né? Começou a ter bons resultados recentemente. Mas aí também não é uma equipe que eu gosto de apostar antes do jogo. Eu prefiro levar pro ao vivo, né? Boa, Courtois fez uma defesaça aqui agora, ó. Quase o Vila Real broca um gol aqui agora pra alinhar minha pule. Mas vamos continuar aqui. Porém, o Newcastle é o seguinte, rapaziada. As últimas 3 partidas vem batendo mais de 2,5. De um modo geral aí. E o Nottingham Forest, os últimos 10 jogos do Nottingham Forest, 6 saiu gol no primeiro tempo e 8 bateu mais de 1,5 gol. Então acredito que esse jogo aqui tem uma tendência pro mercado de gols. Se a gente observar também no confronto direto, os últimos 6 confrontos diretos entre Newcastle e Nottingham Forest, 5 bateu acima de 2,5. Então acredito que esse seja um jogo para gols, na minha opinião, na minha visão, para esse jogo aqui. Brentford e Manchester City. Aqui o Manchester City vem em crescente, né? Como eu falei sempre no vídeo anteriores. Porém, aqui vai enfrentar uma equipe também que faz gol com frequência, né, rapaziada? Por isso eu coloquei aqui o empate anula para proteger a lei do empate, se você quiser botar algum bilhete. Nos últimos 5 jogos do Brentford, 5 bateu ambas marcas e 4 bateu acima de 2,5, né? Só que o City não perde a 4 confrontos contra o Brentford e todos os 4 confrontos o Manchester City fez um gol aí no Brentford. Então acredito que o empate anula é uma opção mais sossegada aqui para trabalhar nesse jogo, né? O Brentford, eu falo sempre, uma equipe que dificilmente fica um jogo sem marcar gol, né? Os últimos 10 jogos marcou gol em todos, né? Então eu prefiro me proteger aqui, porque é uma equipe que não é muito bobinha, tá? Wolverhampton e Brighton, né? O Wolverhampton aí vive em péssima fase. John Arias, depois que foi para lá pro Wolverhampton, não foi nem convocado para a seleção colombiana, né? Saiu aqui do Fluminense como um dos melhores jogadores aqui e foi para lá para não ser nem convocado da seleção colombiana. O Brighton vem em uma excelente fase aí, uma equipe que marca gol com muita frequência. Dos últimos 2 jogos o Brighton marcou pelo menos 3 ou mais gols. E o Wolverhampton aí, dos últimos 10 jogos só ganhou 2 e sofreu gol em 90% aí dos jogos, né? Então acredito que seja um jogo pro mercado de gols também. O Brighton é uma equipe que faz jogo de muitos gols. Os últimos 10 jogos do Brighton, 8 bateu acima de 2,5. Então acredito que seja um jogo bom pro mercado de gols também, no ao vivo. Porto e Benfica, aqui é um clássico, né? Só que o Porto é o seguinte, o Porto tá 100% na temporada, 100% de vitórias, né? O Porto não sabe nem o que é empatar nesse momento, em todas as competições, né? O Porto venceu os últimos 10 jogos seguidos e o Benfica aí, nos últimos 10 só perdeu 2, né? É um clássico, é dureza também, dá muito empate. Acredito que o dupla chance é uma opção mais sossegada para trabalhar nesse jogo, né? Se o Porto sair atrás do placar, Porto empate também tem valor com odd mais alta. Se o Porto estiver perdendo de 1-0 no segundo tempo, fica ligado no ambas marcam. Algo nesse sentido aí, beleza? Sport em Braga. O Sport aqui favorito para vencer. O Braga tá em uma fase oscilante na temporada também. O time vem vacilando bastante. Acredito que o Sport vence essa partida e cumpra seu favoritismo, né? O Sport aí, rapaziada, que os últimos 3 confrontos contra o Braga, fez gol nos 3 jogos. Se a gente pegar mais além, dos últimos 10 confrontos entre Sporting e Braga, o Sporting venceu a maioria no primeiro tempo e foi o primeiro time a marcar gol na partida. Então acredito que uma vitória do Sport seja muito boa aqui nesse jogo. Se você não quiser completar um bilhete, pode levar para o ao vivo, porque pode pegar uma odd aí mais valorizada se você optar por uma bet simples, beleza? E agora bora para Itália. Fiorentina e Roma. Acredito mais de 1,5 gol. Confronto direto entre essas duas equipes. Rola muito ambas marcas. Nos últimos 4 confrontos diretos entre Roma e Fiorentina, ocorreu aí o mercado de ambas equipes marcando gol, né, rapaziada? Então acredito que seja um jogo interessante para o mercado de pelo menos 2 ou mais gols no jogo.
Quem quiser levar para o vivo aí também pode ser uma ótima opção. Aqui é um jogo duro, né? Aqui Juventus e Milan, um confronto bem equilibrado, né, rapaziada? O Milan que tá na liderança do campeonato, a Juventus aí que tinha começado 100%, acabou já começando a oscilar também, né? Porém é o seguinte, a Juventus não perde há 10 jogos e o Milan vem de 5 vitórias seguidas, né? O clássico entre as duas equipes são de poucos gols. Dos últimos 10 confrontos entre Juventus e Milan, 8 bateu abaixo de 2,5. Então aqui é um jogo que eu fico bem em cima do muro. A probabilidade aqui tá apontando para fora o empate, mas aqui eu prefiro levar para ao vivo aqui e trabalhar de acordo com a leitura de jogo. É um confronto aí que eu fico muito em cima do muro, beleza, rapaziada? Napoli e Genoa. Acredito uma vitória da Napoli aí. A equipe começou bem no campeonato, depois deu uma oscilada ali, né? Perdendo a liderança. E agora vai enfrentar uma equipe do Genoa aí, que nos confrontos direto também contra o Napoli aí, sempre tá sofrendo gol, né? Nos últimos 9 confrontos diretos, o Napoli conseguiu fazer pelo menos um ou mais gols aí no Genoa. E vem de 6 jogos sem perder da equipe do Genoa, né? Porém, a maioria também bate ambas marcas, né? Nos últimos 7 confrontos entre Napoli e Genoa, 6 bateu o mercado de ambas marcas. Ou seja, se eu pegar uma vitória da Napoli aqui, que seja no ao vivo, com a cotação mais valorizada e com a leitura de jogo mais apurada. Aqui é um jogo que, apesar do Napoli ser favorito, eu não vejo com tanta facilidade assim esse jogo. E aqui, Lille e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que tem vários desfalques aí, né? Jogadores lesionados. Mesmo assim, conseguiu vencer o Barcelona jogando fora de casa, né? E não venceu apenas... venceu. Não, venceu e jogou melhor o jogo todo, né? Defensivamente e ofensivamente, o PSG ali nem parecia que estava desfalcado. Então, a equipe do Lille aí ganhou da Roma no último jogo contra... A Roma perdeu 3 pênaltis, cara, no mesmo jogo contra o Lille, no jogo da Liga Europa. O Lille ganhou de 1-0. O goleiro defendeu 3 pênaltis aí naquele jogo. Mas enfim, o Paris Saint-Germain dificilmente perde de alguma equipe lá da França. Eu nunca vou ficar contra o Paris Saint-Germain jogando lá na França. E o bilhete pronto é esse aqui. Vitória do Mengão neste domingão, beleza? Flamengo e Bahia na Fonte Nova. Vitória do Flamengo com odd 1,70 e na Betano. Essa odd tende a cair. Eu já mandei lá no Telegram antecipadamente antes que as odds caiam. Beleza, rapaziada? No mais, levar os jogos para ao vivo aqui. Pegar sempre as melhores oportunidades de acordo com as estatísticas que eu passei para vocês aqui. E é isso, rapaziada. Boas apostas, bom domingão pra vocês. Um ótimo final de semana. Valeu, falou.